Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. José Francisco. São José Almeida. David Santiago. Olá a todos, eu sou a Sónia Sapaz, estou a moderar este episódio no penúltimo dia da campanha das presidenciais. Hoje é quinta-feira, não vamos falar de outra coisa que não sejam estas eleições. André Ventura vai à frente nas sondagens e nas tracking polls. Gouveia Melo, que começou na frente, está agora muito atrás. É mais do que certo que haverá uma segunda volta. E o pelotão da frente tem um candidato improvável, há umas semanas, que é Coutinho de Figueiredo. Deu um salto gigante durante a campanha, apesar de todos os constrangimentos, e apareceu esta semana em terceiro lugar no estudo de opinião divulgado pelo Público, pela RTP e pela Antena 1. Suzete, acho que este é um bom ponto para começar. A nossa sondagem desta semana mostra 3 candidatos destacados, 2 logo a seguir e um grupinho sem hipóteses de passar à segunda volta. Qual foi para ti a maior surpresa dos nossos números? Não escolheria uma maior surpresa, mas 3. Há 3 pontos que me surpreenderam, não por serem uma tendência nova, mas pela dimensão que assumiram. Em primeiro lugar, o enorme tombo de Luís Marques Mendes, que é muito expressível, cai 6 pontos percentuais no espaço de um mês, e acho muito interessante tentar perceber o que é que aconteceu aqui na campanha de Marques Mendes, que durante algum tempo liderou as sondagens como o candidato com mais intenções de voto, e aqui no espaço de um mês que tem esta queda muito, muito significativa. Acho que isto é impossível de dissociar da acusação que lhe foi sendo feita de ter sido um lobista no tempo em que não teve em funções políticas, que foi Coutinho Figueiredo que começou isto e depois de alguma forma retirou-se, e foi Gouveia Melo que assumiu as despesas desse ataque, até ao frente a frente entre os dois, que de facto não parece ter beneficiado nada a Marques Mendes. E depois há outra questão que me parece muito interessante em termos de estratégia das campanhas, que é, Marques Mendes tem aqui uma questão difícil para resolver, que é a distância, a proximidade ao governo. A equidistância em relação ao governo. Não se pode afastar demasiado, não se pode aproximar demasiado. Eu acho que ele se aproximou demasiado, que estas últimas semanas teve uma excessiva proximidade. Já tinha falado aqui que me levantava muitas dúvidas que Montenegro tivesse entrado logo no primeiro dia de campanha para um candidato que é acusado de ser muito próximo do governo. Pelo caminho, nesta última semana, tivemos um grande erro de Marques Mendes, depois dos problemas gravíssimos que houve com os atrasos no socorro do INEM. Todos os candidatos se atiraram à Ministra da Saúde, com exceção de um, Luís Marques Mendes, que depois acabou por corrigir o tiro, mas num primeiro momento apontou à direção executiva do SNS. Sendo que, enfim, podemos questionar onde é que anda a direção executiva do SNS, mas é uma estrutura subalterna em relação à ministra, não é? Portanto, apontar uma estrutura subalterna e não à ministra é um pouco estranho, e ele ficou de facto a falar sozinho, quando todos os outros candidatos criticaram a ministra. E ontem, perante estes números e enfim, claramente uma campanha a perder fôlego, Marques Mendes tirou um trunfo da manga, que foi quem? O Luís Montenegro. Percebo, de um certo ponto de vista... Mas já estava previsto há alguns dias a presença. Não necessariamente, ou seja, sim, estava previsto que ele voltasse a aparecer, não se sabia quando. Eu percebo isso do ponto de vista, há aqui um dado que é bastante relevante, que é Coutinho entra imenso nesta última sondagem no eleitorado AD, mesmo quase ao lado de Marques Mendes. Não teria crescido se não fosse um grande eleitorado. Sim, ele cresce, aliás, percebe-se que está a ir buscar eleitorado a Marques Mendes. Portanto, desse ponto de vista, ir buscar Montenegro, até porque Coutinho aproveitou para fazer aquele número de escrever ao Primeiro-Ministro, pedir-lhe para deixar cair o apoio a Marques Mendes e para o apoiar a ele. Portanto, desse ponto de vista faz sentido, mas, por outro lado, acho que contribui para essa imagem que se foi construindo de Marques Mendes, que ele de facto seria um candidato, seria um presidente da República demasiado próximo do governo, e ele tem combatido aquele conceito dos ovos todos no mesmo cesto, mas eu acho que isso pesa, apesar de tudo, no voto dos eleitores. Depois, só muito rapidamente,
necessariamente a ascensão de Coutinho Figueiredo, que sobe 5 pontos percentuais e se intromete nesta passagem à segunda volta, e depois a grande subida de António José Seguro, que sobe 7 pontos percentuais, que, a confirmar este cenário, passa à segunda volta com André Ventura, e nesse caso não tenho dúvidas que será o próximo Presidente da República. Foi desde dezembro, foi uma mudança muito grande. São José, a este propósito e na sequência do que a Suzete vinha dizendo, na semana passada era Marcos Mendes quem apelava ao voto útil e estava naquela posição de crescer, parecia. Esta semana Coutinho escreveu a tal carta ao Primeiro-Ministro a apelar à desistência de Marcos Mendes. Como é que isto aconteceu, não é? Passámos de um extremo ao outro. Na sequência do que ela disse, é evidente que o Marcos Mendes não conseguiu sair da armadilha em que caiu nas discussões com Gouveia e Mel. Não conseguiu. Ele inicialmente, quando foi Coutinho a acusá-lo no frente a frente de representar interesses, ele conseguiu manter equilíbrio. Da segunda vez a acusação como facilitador, ele não conseguiu sair bem disso. Ele no debate com o Coutinho, ele não foi acusado. Ele tinha sido acusado na entrevista ao Expresso, subliminarmente, e depois ele entra logo a questionar o Coutinho. Sim, mas tirou-lhe o tapete. Em efeitos da campanha é aquele debate, aquele frente a frente. A pelagem do governo também pode ser, mas é assim, vamos com seriedade. A campanha de Marcos Mendes não é entusiasmante. Ponto 1. Ponto 2. O PSD é um partido que sempre teve grandes divisões. Mas o PSD está completamente escangalhado nestas presidenciais, porque estão com Gouveia e Mel, estão com o Coutinho, com Marcos Mendes, aparece Montenegro, não é? E com Seguro. E parecia que o PS é que estava esfrangalhado e afinal... Por outro lado, o Coutinho, eu tenho algumas dúvidas nesta indicação das sondagens. Ou seja, Coutinho vinha a crescer. No fim de semana parecia lançado para a segunda volta, ou quase lançado. Tinha uma semana de campanha pela frente. As sondagens que saíram, o trabalho de campo, não deu tempo para os eleitores assimilarem e digerirem 2 factos que aconteceram no início desta semana. Já aquela impensável declaração de admitir poder apoiar o Ventura, não é? Qualquer candidato, incluindo... Sim. Eu ouvi a declaração. Sim. Em 4 dias, nos últimos 4 dias, o Ventura tinha-se moderado. Ninguém percebeu em quê, mas pronto. Depois aquela declaração de que não sabia o que é que tinha dito. Ou não sabia porque é que tinha dito. E depois a suspeita que recai sobre ele, que é uma suspeita gravíssima e uma suspeita de alguém que dá a cara. E para uma mulher dar a cara numa questão destas não é fácil. Eu penso que o fenómeno de empolamento do Coutinho como estrela da campanha pode não ser tão grande como tem sido anunciado. O que é que eu concluo disto? Do comportamento, quer dizer, de Coutinho, de Marcos Mendes até de Gouveia e Mel, tem sido tão desajustado que, de facto, a elevação desta campanha é nenhuma elevação. Isto só mostra que há coisas que, quando se fazem, podem cair em cima do outro, mas que também caem em cima de si mesmos, não é? E eu continuo sem saber, sem conseguir dizer com quem vai ser a segunda volta. E penso mesmo que no domingo à noite podemos ter grandes surpresas. Teremos, com certeza. David, a São José já falou bastante nisso, mas a minha pergunta para ti era, apesar de tudo isto que até já foi nomeado, como é que Coutinho de Figueiredo se transformou num sempre em pé? Porque apesar de tudo ele não veio por aí abaixo e descambou, continua com ele próprio, com uma dinâmica muito forte, mas ele também desenvolveu esse traço de caráter de se mostrar um pouco superior. É só teatro? É mesmo sempre pois em pé? Pois não sei, o que eu sei é que, a nossa sondagem que nós publicámos da Católica ainda não abrangia esta polémica, portanto o trabalho de campo terminou antes. A que foi ontem conhecida da Intercampos, os últimos 2 dias da sondagem são segunda e terça-feira, e portanto permitem medir muito parcialmente ainda, não é? De forma até muito... porque o efeito só é maior no eleitorado mais tarde, não é logo no dia.
Depende, isso não sei se é assim, mas portanto, quer dizer que uma boa parte dos inquiridos foram antes do caso. Há uma parte tendencialmente menor, porque aquilo acho que eram 5 dias, e portanto 5 dias, acho eu, e portanto há um dia e meio sensivelmente em que ainda fizeram ali entrevistas em que já se sabia o caso, portanto isso terá sempre algum efeito, mas depois depende se o efeito é pequeno ou grande. Eu não sei se isto terá ou não, de facto, impacto nas intenções de voto. Aparentemente não teve grande, mas lá está. Estamos a falar ainda de um exemplo ainda muito redutor, mas admito que isto tenha potenciais efeitos. O caso hoje, isto foi na segunda-feira, hoje há o comunicado da IEL, há o comunicado, em resposta ao comunicado da alegada vítima de assédio sexual, e portanto teremos que ver. Isto está tudo a acontecer, não é? Está tudo a acontecer nos últimos dias de campanha deixa-nos sem... Eu acho que Cotrim esteve aqui até segunda-feira, Cotrim, em que meteu o pé na argola, e isso eu guardei para o meu público notório, portanto não vou-te falar agora, mas eu acho que ele teve alguma sorte também nesta campanha. Ou seja, ele fez uma boa campanha, ok? Ele fez uma boa campanha nas redes sociais. Talvez a melhor. Provavelmente a melhor, quer dizer, aproximou-se daquilo que já faz o Chega. Sim. Mas nós virmos a campanha, atenção, eu acho que é eficaz, eu já aqui o disse, mas a campanha e a lógica e os discursos dele nas redes sociais e tudo mais, aquilo é um vazio total, uma vacuidade extrema. Eu detesto não aquilo. Não sabes o que é que ele faria em Belém, nem é isso. Aquilo ou seja, aquilo tudo é risível e, portanto, eu não gosto, mas há uma parte do eleitorado que se informa, e em particular o jovem, que muito nas redes sociais, e a nossa sondagem também mostrava isso, ou seja, Cotrim no eleitorado mais jovem é o que está com mais capacidade de captar votos acima de Ventura e com alguma expressão acima de Ventura, e portanto eu acho que ele teve sorte. Porquê? Quer dizer, isto não teve sorte, foi bem montada a campanha a esse nível. Ele, por exemplo, preteriu entrevistas a órgãos de comunicação social de referência, como é o caso do Público, preferindo participar em podcasts, alguns deles duvidosos no sentido de serem de fraca qualidade, no sentido intelectual, muito rasteiro, até muitas das vezes aquilo que se dialoga ou debate nesse tipo de programas. Mas ele teve sorte porquê? Porque Marcos Mendes e Gouveia Melo basicamente ficaram entretidos um a atacar o outro, em particular Gouveia Melo a atacar Mendes e Mendes a ter que jogar na defensiva por um lado e a ter que atacar Gouveia Melo por outro, porque Marcos Mendes preparou a campanha tendo como alvo principal Gouveia Melo. Por outro lado, depois Gouveia Melo, a determinada altura, depois de Coutinho ter atacado, definiu Marcos Mendes como o seu grande alvo a abater, e, portanto, enquanto eles estavam ali, digamos assim, animados numa luta, Coutinho correu por fora e ultrapassou-os. E a perderem ambos eleitorado. E a perderem eleitorado, porque isso desgastou-os ambos, porque a maldicência, esse troca de azedume, é uma coisa que os eleitores tradicionalmente não gostam. E, portanto, o que eu acho foi que Coutinho teve essa sorte e, portanto, posicionou-se, digamos assim, aqui como o candidato, sem contarmos com a direita mais radical, embora ele tenha posicionamentos também eles radicais, mas pronto, posicionou-se como esse candidato se calhar mais à direita, mais à direita sem ser a direita radical, mas candidato da direita capaz de congregar mais votos. Já agora só uma nota, não me perguntaste, mas só uma pequena nota sobre Seguro. Seguro, por seu lado, aparentemente também me parece ter feito a campanha estrategicamente quase perfeita. Porquê? Não falou, não foi falando, não foi tomando posição, portanto não alienou. Ele surfou as ondas todas. Foi andando, não alienou eleitores porque não tomava posição, não é? Há muitos eleitores que eu fui ouvindo que estavam descontentes porque ele não se fosse muito de esquerda, porque não critica a lei laboral, mas aos poucos ele foi tomando essas posições, já foi dizendo, não, claro que sou de centro-esquerda. Disse claro, depois de ter dito, claro que não assumo essa posição. Depois já claro que é. Depois a pacote laboral, não, eu não vou comentar. Claro que não vou comentar porque isso é um assunto de partidos. Depois disse, não, claro que comento porque isto não pode ser assim. E, portanto, foi-se ajustando à maré, à corrente, e foi andando muito paulatinamente. Ele sabia que o apoio do PS ia ter que chegar, porque o PS não poderia apoiar.
PS, a generalidade das figuras do PS não poderiam apoiar Marcos Mendes nem Gouveia Melo. Tudo bem que Correia de Campos apoia Gouveia Melo, mas a Correia de Campos hoje em dia vale 0 votos dentro do PS, portanto tem peso nenhum negligenciável no partido. E, portanto, foi ao ponto de já ter Santos Silva a fazer a pirueta da década. Salto mortal à retaguarda. Eu não sei, eu no caso do Santos Silva, eu teria ficado calado para não passar essa vergonha. Mas pronto, cada um sabe de si. Agora, o que eu acho é que, mesmo para terminar, eu acho que Seguro foi inteligente porque sabia que tem uma vantagem também face a Marcos Mendes, que é, não existe nenhum partido grande a disputar eleitorado do PS à esquerda. São partidos reduzidos a mínimos. Enquanto que à direita há a IEL, ao Chega, e há o próprio Almirante que tem mais votos à direita, como se vê, apesar de ele ter tentado ir buscar votos ao PS. E, portanto, Seguro beneficiou desta conjuntura, por um lado, e depois estrategicamente jogou bem em não alienar eleitores. Não toma posição, diz que isso é um dos problemas políticos de Seguro, mas nesta campanha isso foi-lhe favorável. Suzete, desde o início nós sempre dissemos aqui que esta era uma corrida com figuras pouco entusiasmantes, não é? Pedro Adão e Silva também escreveu sobre isso. Achas que isso pode explicar esta instabilidade também ao mesmo tempo nas projeções? Sim, acho que isso contribuiu para esta imprevisibilidade. À direita, Marcos Mendes, que avançou logo no início do ano, não conseguiu evitar a profusão de candidatos à direita, de candidatos que, como se vê, têm bastante peso e estão a competir diretamente entre si, portanto foi um nome que não conseguiu evitar esta pulverização, que é uma pulverização que está a acontecer, de facto, mas que eventualmente, não sei, imaginemos Passos Coelho, por exemplo, acho que as coisas teriam sido diferentes. Agora, à esquerda, António José Seguro não foi um candidato querido nem pelo PS e muito menos pela esquerda, que o põe no mesmo saco de Marcos Mendes e que não admitiu desistir a favor dele, pelo menos o Catarina Martins e António Filipe, Jorge Pinto já é outra coisa, mas o trajeto de António José Seguro, o David já falou um bocadinho nisso, o trajeto de António José Seguro acaba por ser muito interessante e podemos bem vir aqui a ter um caso de candidato mal amado a Presidente da República. António José Seguro avança a título próprio, depois de Pedro Nuno Santos ter falado nisso, mas como quem atira o nome para o ar, e Seguro aparece a dizer, se calhar posso pensar nisso. E aparece como candidato, claramente contra a vontade de muitos senadores do PS, impôs-se ao partido, PS, não é? Impõe-se ao partido, o partido começa por, pronto, nós apoiamos, mas ficamos por aqui e vamos fingir que não se passa nada. Acaba por ser obrigado a vir em apoio de Seguro, ao ponto de Santos Silva ter vindo dizer que votou em Seguro, portanto, e Seguro acaba, de facto, a campanha, fazendo uma campanha, tentando dizer o mínimo possível para se comprometer o mínimo possível, mas o que é facto é que acaba a campanha em crescendo e eu acho que Seguro é beneficiado por este cenário que se desenhou agora, ou seja, o que é que quero dizer com isto? Até há algum tempo tínhamos o cenário de uma segunda volta entre Ventura e Marcos Mendes. Era um cenário em que o eleitorado de centro-esquerda, do centro-esquerda para a esquerda, iria votar contra André Ventura, portanto, em Marcos Mendes, acho que sem grandes estados de alma. Caso muito diferente é uma segunda volta entre André Ventura e Coutinho Figueiredo, que não me parece que sejam figuras nada gradas diria, o eleitorado socialista para a sua esquerda. Moderado. Eu incluí do PSD, sim, o PSD é moderado. E até muito eleitorado moderado são vistas como duas figuras radicais. E acho que aliás, Seguro já começou a aproveitar este cenário para dizer que isto seria um pesadelo. E eu acho que ele vai beneficiar desta circunstância de haver ali uma boa faixa do eleitorado que teme este cenário mais do que temia o primeiro. São José, guardo para ti uma pergunta sobre abstenção. Tendo em conta eleições anteriores, tu achas que é expectável que ela suba ou que ela desça? É assim, desde 76, desde a primeira eleição presidencial até da segunda, porque a primeira teve menos participação, a abstenção tem aumentado, não é? Bastante.
Só que há um fenómeno cíclico muito interessante. Tem aumentado tanto que na última eleição de Marcelo foi 60% de abstenção, não é? Votou menos gente. Ao contrário da primeira eleição que tinha tido 53%. Sim, mas isso, quando a eleição é para o incumbente... Pronto, não, é isso mesmo, que é o fenómeno que se verifica em todas as eleições presidenciais, é que a eleição para o primeiro mandato, a escolha de um novo presidente, há mais mobilização de voto. Quando é a renovação de mandato, toda a gente sabe que ele vai renovar, as pessoas votam menos. Só houve uma vez que não foi assim, que foi com o Yanes, que da primeira vez que foi eleito, a abstenção foi maior do que na reeleição em 80. Portanto, este padrão é um padrão que se verifica. Portanto, eu presumo que a partir daqui quer dizer que teremos, se estes padrões de comportamento eleitoral se mantiverem, admito que a abstenção fica abaixo dos 60% que elegeu Marcelo. Sobretudo numa campanha que está tão indefinida como esta, não é? Eu creio que vai haver aqui, por parte do eleitorado, isto pode mobilizar esta divisão nas tendências, as indicações de que quem é que vai em segundo, quem é que vai em terceiro, e as candidatos variações. Das mais variadas sensibilidades políticas sim. também. Portanto, isso pode mobilizar e fazer baixar Sim, há muita... em relação às últimas presidenciais. Nunca houve tantos, não é? David, para terminar, sei que estudaste bem a sondagem, talvez mais detalhadamente do que qualquer um de nós, refiro-me à sondagem que publicámos. Gostava que nos deixasses só outros pontos de leitura um pouco mais profundos. O que é que dizem os números que possam interessar e que não se vê à primeira vista? Ora, tu já falaste comigo sobre transferência de votos, sobre eleitores jovens, não sei se querias destacar. Eu acho que, pronto, em relação a esta sondagem saiu sensivelmente um mês depois da anterior da Católica, portanto há um mês a separá-las, 15 de dezembro para 13 de janeiro. Portanto, nós o que vemos é que Seguro e Cotrim são os que sobem mais, e vemos que Marcos Mendes e Almirante, e é por estas ordens, são os que caem mais. E, portanto, isto mostra o quê? Mostra estes movimentos que fomos falando ao longo deste programa e mostra, sobretudo, que há um candidato que está, de alguma forma, também já tínhamos falado disso aqui na semana passada, mais solidificado para ir à segunda volta, mais sólido, porque tem também ele o eleitorado, se calhar, mais fiel e mais mobilizado, que é André Ventura. E André Ventura, há uma nota que é muito relevante. André Ventura, as perguntas não são iguais na sondagem de dezembro e na sondagem de agora, a que mede a taxa de rejeição, porque na sondagem de dezembro não se falava na segunda volta, na pergunta, e agora é se for estes candidatos à segunda volta, qual é que admite votar ou qual é que não vota de certeza. Bom, a rejeição de André Ventura, ainda assim há aqui uma margem para comparar. A rejeição de André Ventura em dezembro estava nos 71% e agora cai para 64%. E isto é significativo porque já estamos a falar daquele candidato que tem mais intenções de voto, que já tinha antes, e mesmo já tinha em dezembro e mantém agora, e cai com algum significado a sua taxa de rejeição. Ora, isto significa o quê? Que ao longo da campanha há mais eleitores, inquiridos, neste caso pelo CESOP, disponíveis ou que admitem que não fecham a porta a votar em Ventura. Isto significa que aquele teto que nós achamos que é o teto do Chega, ou o teto de André Ventura, nos 20 e poucos % das últimas legislativas, ou nos 24% que tem agora nesta sondagem, quer dizer que poderá não ser esse o teto. Quer dizer que o teto poderá estar mais acima e poderá, no limite, aproximar-se ou andar em torno dos 30%. Isto não chega para ganhar presidenciais, mas chega para ganhar legislativas. Ou pode chegar para ganhar legislativas. E é uma grande vitória. E é uma grande vitória, mas o que eu digo é isto pode ter um efeito, mesmo que ele não seja eleito, pode ter um efeito para o futuro. E pode nos mostrar como é que André Ventura, de alguma maneira, continua a crescer sustentadamente e a progredir sustentadamente no eleitorado, e isto significa que, por mais que haja uma taxa, ele mantém-se como dos principais candidatos, ignorando os candidatos da esquerda, aquele que tem a taxa de rejeição mais elevada. Isso não significa que, em termos eleitorais, não se aproxime de valores que em legislativas podem garantir a vitória. E ele vai certamente fazer essa leitura na noite eleitoral. Sim. De forma, posso só num minuto, de forma muito telegráfica, Cotrim e Seguro também baixam a taxa de rejeição, o que é interessante, ao passo que Marcos Mendes e Almirante têm a taxa de rejeição a aumentar, embora de forma muito ligeira. Já agora só mais notas telegráficas. O Cotrim
Estou muito agora na campanha no eleitorado mais velho, não tem resultados, continua a ser muito forte e o mais forte no eleitorado mais novo, mas não nos eleitores com mais de 65 anos, e seguro também muito bem posicionado neste eleitorado dos mais de 65 anos, um bocado à imagem daquilo que acontece com o PS, que é aqui que tem o seu filão eleitoral. E depois, acho que isto é que é muito significativo, que nós também escrevemos, que Cotrim, daquilo que foram os votos dos inquiridos nas legislativas, Cotrim vai buscar praticamente tantos inquiridos como Marcos Mendes, a AD. Isto significa que Marcos Mendes não conseguiu minimamente suster, tem 29, 30% do eleitorado da AD, quer dizer que é muito pouco para poder disputar a ida à segunda volta. Estamos a terminar, mas queria que partilhassem comigo os vossos públicos e notórios, rapidamente. Suzete? Vou voltar ao processo eleitoral, depois da questão dos boletins. Esta semana a CNE veio alertar para a circunstância de que só há voto presencial nestas eleições, ao contrário do que acontece nas legislativas em que há voto postal, uma coisa que causa alguma confusão. E depois não há locais de voto em todos os países. Por exemplo, os portugueses que estejam na Estónia, se quiserem votar, nas presidenciais têm que ir à Finlândia. Pronto, isto só para dizer que o nosso processo eleitoral tem momentos em que vive nas Caraíbas tem que ir, acho que França. Pronto, parece mais ou menos da idade da pedra e não sei, do tempo dos pombos correios, parece uma coisa mesmo extraordinária. Isto não é culpa da CNE, há aqui uma questão, tem que haver alterações legislativas, Marcelo falou nisto, vários partidos falaram nisto, não houve alteração nenhuma, suspeito que nas próximas presidenciais aqui estaremos a voltar a dizer a mesma coisa. Pois eu trago uma notícia que nós demos ontem, de um estudo, uma análise feita pelo Laboratório de Comunicação da Universidade da Beira Interior, que analisaram os casos de desinformação nas redes relacionados com esta campanha das presidenciais desde que começaram os debates. E, portanto, eles estudaram 14 casos de desinformação, 85,7% dos quais têm como autor ou origem André Ventura. Que surpresa. É só isto. David? Eu sei que temos com pouco tempo e é um bocado monotemático da minha parte, mas há falta de melhor. Eu acho que eu vou optar aqui por Cotrim, porque a gafe, se lhe quisermos chamar assim, tenho dúvidas se quer que seja uma gafe. Ele fez com que parecesse que seja uma gafe, que eu acho que não foi uma gafe, de facto. Coutinho disse que não punha de parte apoiar numa segunda volta a André Ventura. Ele percebeu que politicamente era um erro, foi uma gafe a esse nível, mas acho que não é uma gafe ele admitir isso. Porque ele, por exemplo, também perguntado sobre entre Cunhal e Salazar, não sabe quem escolher, mas já nem vou tanto por aí, vou mais por... Eu acho que ele deu uma machadada naquilo que é a sua credibilidade enquanto... alguém que professa a ideologia do liberalismo. Porque aquilo que nós vemos hoje em dia no mundo inteiro, sobretudo nos países ocidentais, é aqui a contraposição entre o que é o regime e os partidos e as forças liberais e os regimes e as forças iliberais. E André Ventura encaixa-se nas iliberais. Ora, nós temos alguém que se diz um paladino do liberalismo, no fundo a admitir que pode apoiar alguém que é o rosto do iliberalismo em Portugal. E, portanto, isto acho que diz tudo da fragilidade ideológica de Coutinho Figueiredo. Eu não estou a dizer que ele é um bom ou mau candidato, um bom ou mau político, mas tem uma fragilidade ideológica enorme, porque ele tem que saber e depois dizer, não pensou, ele nem pode argumentar que não pensou muito sobre isso. Não tem que pensar, porque não é preciso pensar. É saber. É de pele, até, se quisermos, porque se é liberal, não apoia um iliberal. Pronto, isto para mim é uma evidência. Acho que estamos todos de acordo que foi a semana mais louca das presidenciais. Obrigada a todos por estarem connosco. Quando voltarmos já teremos novidades sobre a segunda volta. Acho que posso apostar nisso, pelo menos. Sim. Não deixem de acompanhar a nossa noite eleitoral. Este ano temos uma nova página de resultados, onde pode ver ao mesmo tempo os números e as notícias mais importantes e acompanhar também o seu distrito, concelho ou freguesia sem esforço. Vai ser uma novidade. Esperemos que no domingo vá a público.pt para perceber melhor o que lhe estamos a dizer. Até lá! Mais um ano que passou e mais umas quantas modas que nos deixaram, mas como assim? Músicas que não nos saíram da cabeça, bonecos feios que precisávamos de ter
Ai, que fofo, o meu favorito. Este era o que eu menos queria. Doces que tínhamos mesmo de provar. É muito bom. É isto que vocês fizeram viral? Em 2026, o Como Assim olha para as nossas obsessões coletivas e traz explicações. À quarta-feira, de 2 em 2 semanas, no site do Público e nas aplicações de podcast. Estreia dia 21 de janeiro. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.